Olá, no vídeo de hoje a gente está trazendo Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador. Ele foi uma sugestão da coach Adélia Cavalcante. Obrigada, Adélia, a gente adorou a sugestão, muito bacana o conteúdo dele. E se você quiser aí sugerir um nome do desenvolvimento pessoal para o nosso canal, escreve aqui nos comentários que se der liga, a gente faz a tradução. Bem, esse trechinho que vocês vão assistir é o Joe Dispenza respondendo uma pergunta, e a pergunta é: como curar a criança ferida interior através da reprogramação cerebral via meditação? Aproveitem. As crianças, quando estavam se desenvolvendo, nos primeiros 2 anos da vida de uma criança, as ondas cerebrais basicamente estão em delta. Então, é como se estivessem dormindo de olhos abertos. À medida que as crianças começam, então, a interagir com o ambiente, as ondas cerebrais mudam para teta. E teta é como se fosse aquele estado em que você tem experiências místicas. Mas os primeiros 6 anos da vida de uma criança, eles estão completamente na mente subconsciente, porque é isso que esses padrões de ondas cerebrais fazem. E como resultado disso, toda a atenção da criança está no mundo interior dela, nos sentimentos. Então, eles têm experiências que acontecem com eles, e quando a experiência acontece, a criança presta atenção ao sentimento. É o que mais percebe. E quando eles se sentem alterados, aí sim eles começam a olhar através de sentidos para fora deles para ver quem ou o que causou. E aí esse evento em si se chama memória associativa. Então, nos primeiros 6, 7, 9 anos da nossa vida, à medida que as nossas ondas cerebrais vão para alfa e, no final das contas, beta, quando a gente chega a beta, a gente já desenvolveu uma mente analítica. E a mente analítica serve como um filtro ou uma barreira para separar a mente consciente da subconsciente. Mas a experiência, contudo, ficou codificada num sistema de memória chamado sistema de memória implícito e fica armazenado no subconsciente. Então, a gente não sabe por que a gente se comporta da forma que se comporta o resto da vida, por conta de eventos que aconteceram conosco, mas nós estamos operando no nível muito fundamental, igualzinho à emoção que nós vivenciamos no passado. Outra forma de dizer isso é que no momento que você está em situações que traz à tona emoções similares que te marcaram no passado, você volta a ser aquela criança de 7 anos de idade e se comporta de uma forma muito limitada, porque é o que você sabe fazer, ninguém te instruiu a fazer de forma diferente. Então, as pessoas fazem psicanálise, fazem diferentes tipos de terapias e muitas vezes nunca chegam ao cerne da questão, porque a pessoa nunca vai além da mente analítica para fazer as mudanças. Faz sentido? Então, há técnicas e formas de começar a baixar o volume dessas emoções que literalmente estão armazenadas nesse sistema. E à medida que você começa a baixar o volume dessas emoções nesse sistema, você então começa a restaurar o sistema. E o resultado é a sabedoria, porque uma memória sem a carga emocional é sabedoria, e é assim que crescemos e aprendemos. Agora, no trabalho que nós realizamos repetidamente, a maioria das pessoas, o que elas fazem é que é uma situação emocional que acontece na vida, e emoções são registro do passado. Então, eles analisam e pensam através dessa emoção, então estão pensando no passado. Estão acompanhando? Quando nós estudamos as ondas cerebrais dessas pessoas, o cérebro, funcionalmente, ao fazerem isso, o cérebro sempre piora. O cérebro fica mais desequilibrado, porque os hormônios do estresse começam a ficar super ativados, porque o cérebro também fica super ativado. E quando o cérebro está super ativado, e eu vou falar disso mais esse fim de semana, quando você enfrenta um desafio ou algo na sua vida que potencialmente é um perigo, o momento que isso acontece, você começa a ancorar sua consciência no corpo, você fica muito consciente do corpo, porque há perigo. E aí você fica super consciente de objetos e coisas no seu ambiente, porque há um perigo lá fora. E você começa a ficar obcecado com o tempo. E aí, quando você faz isso, as suas ondas cerebrais mudam e toda a sua atenção vai para o mundo exterior, porque é onde está o perigo. Tá fazendo sentido? Então, 70% das vezes as pessoas ficam nesse estado. Isso é um fato científico.
Então, quando nós estudamos as pessoas em estados alterados, nós vimos que quando a pessoa está analisando a vida, o que que eu faço? Será que eu faço isso, faço aquilo outro? Através da emoção, do que quer que os mantenha ancorados ao passado, a pessoa nunca produz de fato uma mudança, mas nós vimos, sem dúvida e também repetidamente, que quando uma pessoa entra no estado alterado, quando a pessoa mergulha dentro de si e se torna ninguém, coisa nenhuma, lugar nenhum e tempo algum, esse é o momento que a pessoa se torna pura consciência. Esse é o momento que a pessoa não está mais associada a esse espaço e tempo, e aí a pessoa adentra o campo quântico. Agora, isso significa que para você mudar o seu corpo, se você tiver uma doença, você tem que ir além do seu corpo. Para você mudar um aspecto da sua personalidade, você tem que ir além da personalidade. Você tem que ir além desse alguém. Se você quiser criar algo na sua vida, você tem que ir além da sua associação com as coisas conhecidas e lugares já conhecidos na sua vida para criar algo inovador no futuro. Aí você tem que ir além da antecipação do futuro baseado no passado. Quando as pessoas fazem isso, quando as pessoas são pura consciência, esse é o momento que o cérebro literalmente muda em questão de segundos. Porque agora o operador não está mais imerso em matéria. O operador agora está começando a manipular a matéria num diferente nível mental. Então, as pessoas podem curar a criança interior fazendo terapias, superando emoções, requer um certo nível de consciência e atenção plena, consciência para chegar lá, uma metacognição ou mindfulness para observar quem ela é e assim modificar comportamentos e experiências e começar a superar algumas dessas emoções que as mantêm ancoradas ao passado. Mas de forma a fazer isso de forma bem rápida, e a gente viu isso várias vezes, as pessoas têm que ir além do seu corpo, do seu ambiente e do tempo. É quando subitamente a consciência se torna o epifenômeno da matéria e a pessoa consegue então ter uma experiência instantânea que a modifica, porque agora a pessoa já está no sistema operacional. E eu vou mostrar imagens cerebrais para vocês que provavelmente vão impressionar vocês, porque não são imagens cerebrais de freiras, nem de monges, nem de acadêmicos brilhantes, nem rabinos ortodoxos. São pessoas comuns, como vocês, fazendo uma coisa incomum. E a quantidade de energia que a gente está capturando nesses cérebros, a gente nunca havia visto em nenhuma experiência científica até aqui. Então, aquela pessoa está tendo mesmo uma experiência total, transcendendo qualquer experiência do passado, um momento tão transcendental que a experiência daquele momento está reorganizando os circuitos cerebrais da pessoa, e o resultado da experiência é que eles sentem alegria e amor e felicidade, sinalizando os genes de novas maneiras, e é nesse momento que o passado é literalmente lavado para fora do corpo. E a gente viu tumores modificando, a gente já viu ansiedade, depressão serem resolvidos, esclerose múltipla, lúpus, tudo mudando em um instante, quando a pessoa literalmente se conecta nessa profundidade com o poder que há dentro delas, e é nesse momento que o processo de reprogramação acontece instantaneamente, mas nem sempre é instantâneo. Em outras circunstâncias, você tem que insistir. Algumas pessoas que trabalharam conosco e fizeram as nossas meditações, às vezes por 3 anos. As levou 3 anos para curarem suas condições. Mas sabe do que mais? Eles queriam aquela cura mais do que queriam dormir. Eles queriam aquela cura mais do que eventos sociais, eles queriam aquela cura mais do que o café matinal. Eles queriam aquela cura mais do que qualquer outra coisa, e eles queriam se conectar com o divino todo dia e queriam beber de uma fonte mais profunda, e disseram: eu não quero café da manhã, eu não quero café, eu não quero celular, eu não quero internet, eu quero você. Você, poder dentro de mim, nós temos um encontro e eu vou comungar com você, vou me conectar com você, e não há nada mais que importe mais nesse momento do que isso. E todo dia essas pessoas superaram algum aspecto de si mesmas, se entregaram, entregaram esse ser limitado para ser um ser mais ilimitado. E claro que foi difícil, claro que tiveram dúvidas, claro que houve incertezas, teve dias que não tinham vontade porque estavam enfrentando alguma condição muito séria, mas faziam
faziam todo dia. E depois de um período de 3 anos, eles superaram a doença ou a condição, ou o que quer que seja. Se você hoje perguntar para a pessoa, e aquela condição, aquela doença, a pessoa vai te responder, foi o meu maior professor. E o seu pai, que era alcoólatra, violento, foi a minha maior lição. Porque, e como que você pensa no seu pai agora? Tem alguma carga emocional? Não. Aí eu digo, então agora você tem sabedoria, porque a memória sem a carga emocional é sabedoria. E se o trabalho da alma é abraçar o desconhecido e criar novas experiências, se nós estivermos vivendo baseados nas mesmas emoções, viciados nessas emoções todo dia, como é que a alma pode se aventurar para o futuro se estiver emocionalmente presa ao passado? Então, o pensamento positivo ele não funciona se a pessoa estiver ancorada ao passado emocionalmente. Então, quando as pessoas começam a abrir seus corações, e o Greg vai falar disso, e eu vou falar sobre isso, a gente tem muitos dados comprovando quão poderosos vocês são e quão conectados vocês estão à pessoa à sua frente. Quando você abre o seu coração, o quanto isso afeta a outra pessoa. A gente mediu isso, que você faz um campo invisível, mas não quando você está ansioso, não quando você está sentindo raiva, não quando você está se sentindo frustrado, não quando você está crítico. Aí, nesse caso, você está sugando do campo e transformando isso numa química no seu corpo, e aí o seu campo encolhe. Mas quando você abre o seu coração e você começa a respirar por esse centro e se sente seguro de abrir-se, aí esse campo pode chegar a 9 metros de tamanho. Gente, isso é ciência. Você é mais energia e mais matéria. E aí, esse fenômeno não local começa a ter um efeito em todo mundo com quem você já interagiu na vida. Então, nós sabemos que quando as pessoas começam a desmemorizar esses estados emocionais e baixam esse volume, a emoção é o que sinaliza os genes. E se a emoção for um registro do passado, no momento que a pessoa superar essa emoção, a pessoa agora está livre para criar um novo futuro. E de acordo com o modelo religioso, é como se a pessoa renascesse na mesma vida. E aí, curtiu o vídeo? Tá vendo? É importante demais a gente dissolver as memórias que têm carga emocional do passado para a gente conseguir se libertar e a nossa alma atingir o potencial máximo que ela tá aqui para atingir. E se você então curtiu o vídeo, dá aquele like, comenta aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, manda a família inteira se inscrever para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, ok? Até o próximo vídeo, um beijo!